Isso tem a ver com o fato da gente ter saído de animais coletores, virado agricultores, depois de agricultores nós viramos comerciantes, depois de comerciantes viramos industriais, depois viramos sociedade da informação, e essa quinta onda, na minha opinião, agora a gente está vivendo o que a gente chama de humanidade estendida, ou transhumanismo, ou humanidade melhorada, né? E em cima disso, o que a gente vivencia? Eu vou passar rápido os slides aqui, essa questão da mudança que eu estava falando. A gente pegou algumas mudanças dessa era industrial e colocou na linha do tempo. E quando a gente coloca isso na linha do tempo, as coisas são vistas de uma maneira mais acelerada, assim que eu me virar com o passador. E essa maneira mais acelerada, na verdade, nos trouxe a uma era que começou 10 mil anos atrás, mais especificamente nos últimos 3 séculos, 3, 4 séculos, e mais especificamente nos últimos 150 anos, mais ou menos, foi que a gente teve um maior impacto como espécie. Então, o grande nó que a gente teve de desenvolvimento veio de mais ou menos 1960 até hoje. Então, para vocês terem ideia, em 1960 nós éramos 2 bilhões de pessoas no planeta. A gente tende a chegar em 2025, 2030, 2022, a gente não sabe, com 10 milhões de pessoas no planeta. E esse nível de evolução, a gente acabou andando muito nessa linha do tempo em relação ao que a gente chama da primeira Revolução Industrial, que aconteceu aqui mais ou menos em 1700. Junto com a Revolução Industrial vieram outras revoluções sociais, né, principalmente o período da Renascença, o fim da Idade Média, ou da Idade das Trevas, como a gente costuma se reverenciar. A questão da invenção da prensa, que também teve um impacto muito grande na sociedade e nas comunicações da sociedade, e outras mudanças, como as reformas religiosas, pelo menos aqui no lado oriental, e do lado de lá, a unificação da China e o começo do período imperial Edo. Então, a gente passou no mundo inteiro por um período de transformação de várias ordens de magnitudes, e não só a Revolução Industrial, como a gente olha muito aqui no mundo ocidental. Em cima disso, eu vou passar bem rápido. Consegui chegar lá no... agora sim, só apontar para lá ele vai. E quando a gente chega aqui, em 1800, a gente teve uma grande pausa. O que era essa grande pausa? A gente teve o começo do ludismo, as grandes crises econômicas e sociais da industrialização, a substituição de mão de obra, o medo do desemprego, e qualquer semelhança que a gente ouça e que a gente veja hoje com o momento de a inteligência artificial vai acabar com os empregos, a gente não vai ter vida, etc., para a gente é mais ou menos uma repetição desta época. E aí, fast forward bem grande, a gente chega aqui na segunda Revolução Industrial, mais ou menos nas grandes guerras, né, a primeira, a segunda e as grandes guerras da Ásia, com outro poder de transformação. Em cima disso, o que a gente conseguiu evoluir como espécie humana foi chegar no que a gente chama do século especial, que vai mais ou menos de 1870 a 1970. Por que esse século é considerado especial? Porque, entre outras coisas, a gente teve um desenvolvimento humano muito grande. Esse gráfico aqui, ele fala de uma série de mudanças entre saúde, alimentação, educação, estilo de vida, transporte, telecomunicações, que a gente vivenciou muito aqui no lado ocidental do mundo, mas do lado de lá, China e Japão também foram muito impactados. Quando a gente começa a colocar em perspectiva todas essas mudanças, o que nos traz em reflexão é o que trouxe essa grande mudança de 1870 até 1970. O que catalisou isso? E a catalisação tem a ver com a questão do desenvolvimento tecnológico, principalmente no período das duas grandes guerras. Mas antes de chegar no período das guerras, o que a gente teve? A gente teve aqui, em 1900 e alguma coisa, uma grande guerra causada por uma crise econômica, e entre uma guerra e outra, a gente teve uma outra crise econômica. E aí sim afetou bastante o lado ocidental, em especial os Estados Unidos e Europa, e a gente também viu algumas recrudescências de nacionalismo nessa época. Também outra semelhança com a época atual, né? E andando mais rápido um pouco, assim que realmente eu consegui virar aqui com o passador, a gente chegou no que a gente chama na democratização da inovação. Por esforços de pós-guerra, ou seja, a corrida espacial, a corrida das telecomunicações, depois da queda do muro em 1980, a gente literalmente passou a viver numa aldeia global, como diz McLuhan. E o conhecimento e a ciência passaram a ter todos esses catalisadores de uma forma muito impactante em todos os pontos do planeta. Então, a questão da qualidade que foi para o Japão, a questão do desenvolvimento médico da China que veio para cá, e todo esse conhecimento ele passou a ser compartilhado de uma maneira muito aberta. A gente
começou a viver muito timidamente o que a gente chama hoje de Open Science, mas desde esta época isso já era vivenciado. Então, quando a gente chega, ponto de mudança, e eu vou apanhar bastante do passador aqui. Quando a gente chega no ponto de mudança disso, o que acontece? A gente tem que entender que nesse segundo ato, que veio aqui dos anos 2000 em diante, a gente acabou de passar por alguns impactos diferentes dessa primeira época até 1970. Até lá, a gente tinha uma grande problemática de difusão de informação, ou seja, para a educação, para a continuidade das pesquisas científicas e principalmente para a difusão de uma outra coisa que a gente acha que não tem nada a ver com isso, mas tem, que é a questão cultural. Então, o que era cultura? Cinema, filme que levava 2 anos, TV de vez em quando, cartas e e-mail impresso. Então, a gente chama da terceira grande revolução industrial, na verdade, a questão da mecanização. Realmente estou apanhando do passador. Muito pouco aqui. É a questão da mecanização nessa parte da terceira revolução industrial, mas a gente ainda vive com grandes desigualdades. Então, a gente começou a criar, de 1970 para cá, o fenômeno das bolhas. Então, a gente fala hoje como se todo mundo tivesse internet, tivesse mobilidade, tivesse a questão de celulares e tal, mas metade da população ainda não tem acesso nem a saneamento básico, que dirá coisas mais avançadas como a internet. E aí, por causa dessas coisas, a gente adentra esse finalzinho, né, dos anos 10, né, com a questão da existência segmentada de replacements em cima disso. Então, quando a gente fala que a gente começou a viver a quarta revolução industrial, isso, pela primeira vez na história da ciência, não está distribuído. E muito pelo contrário, gera um acúmulo e uma problemática de distribuição desses recursos humanos. Eu nem estou falando de renda, nem de coisas assim. O que a gente chama de amplitude? Apesar dessa distorção, todos têm acesso à mesma coisa. Então, não é porque eu não tenho isso economicamente falando num país que é impossível ter. Basta levar a tecnologia para lá, ou seja, basta investimento. E antes não era assim. Por que a gente passou por essas mudanças? Porque quando a gente chegou em toda essa jornada aqui, e o final dela, que é essa pausa de Engels que a gente chama aqui hoje, é porque a gente está vivendo uma questão de substituição nos motores que originam toda essa inovação, ou seja, o mundo desenvolvido. Quando a gente vê hoje a questão econômica, a estagnação econômica, e etc., tem a ver com o limite da produtividade da tecnologia que levou a isso e o excesso de bem-estar social que também está acumulado. Então, o consumo ele está concentrado em alguns lugares. Quando a gente passa bem para frente, eu peço 1000 desculpas, porque o passador esteja bem longe. Quando a gente passa bem para frente em relação a isso aqui tudo, o que acontece? A gente entrou lá em 2007, né, coincidentemente com o nascimento do iPhone, no que a gente chama da quarta revolução industrial. E o que é isso? São coisas que levam a automação e a produtividade num nível jamais visto. A gente começou a automatizar o que o Alvin Toffler chamava dos trabalhadores do conhecimento. Então, todo mundo como eu, que ficou estudando e aprendendo da década de 70 até 2007, de repente se viu sem emprego. As notícias que a gente vê hoje é, olha, advogados não vão ter emprego, médicos não vão ter emprego, porque vão ser substituídos por robô, etc. Esta é a quarta revolução industrial que começou lá em 2017. E onde a gente chega hoje, na verdade, a gente chega numa quinta onda, que é a consequência de tudo isso que a gente viveu na quarta revolução. E o que é essa quinta onda dessa quarta revolução? O excesso de automação que a gente viveu aqui iniciou o que a gente chama de globalização ato 2. O que é a globalização ato 2? É você ter uma empresa de $1 trilhão como a Apple, que a única coisa que ela faz é design, mas todas as suas matrizes fabris estão na China. É você ter uma empresa como a Google, que não tem fábrica, ela consome coisas industrializadas de todo mundo, mas todas as informações dela estão no mundo inteiro. Então, essa quarta revolução aqui gerou uma questão, inclusive estrutural no mundo, onde a gente passa a ter a quarta revolução coincidindo com um outro ponto de mudança na história humana. E que ponto é esse? A globalização que antes tinha ora caráter político, ora caráter social, ora caráter econômico, ela voltou-se para o indivíduo. E a gente tem hoje uma noção, eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco, meio distorcida do que é nação, do que é empresa e do que é você se situar como indivíduo. Hoje os indivíduos têm vínculos muito mais fortes com tribos que estão globalmente espalhadas, geralmente ligadas a empresas que eles trabalham, ou ONGs que eles trabalham,
do que com país, Estado e coisa do gênero. Então, dentro desses contextos, a gente chega no que é o quarto ponto de mudança que a gente viveu de 2017 até 2015, que é a questão do crescimento exponencial. A exponencialidade virou quase uma piada, né, no mundo geral, porque o pessoal fala, o mundo não é ilimitado, né, não tem recursos ilimitados, a gente vive numa bolinha que ela acaba. E tudo pode crescer ilimitadamente, mas a única coisa que cresce exponencialmente mata tudo, porque chama-se câncer. E eu ouvi muito essa história. Mas a verdade é que a gente, desde 2007 até 2015, mais ou menos, a gente cresceu muito algumas ferramentas que possibilitaram a quinta onda. Então, quais são essas ferramentas? Todas as pessoas estão, de uma certa forma, mais interconectadas. Então, apesar da gente ter metade da população que não tem internet, a metade que tem já é educada, já fala, já é politizada e já tem uma força política muito maior. Então, de 2007 até 2015, a gente viu as primaveras árabes, a questão do Chile, que está acontecendo recentemente, e coisas exóticas que o Bauman já falava lá nos 80, que a gente não esperava ver. Aqui no Brasil, a gente descobriu que o nosso presidente sabia o que era Golden Shower, e na semana passada, não sei se vocês sabem, nós tivemos um episódio exótico em São Paulo, onde o diretor administrativo do maior escritório de advocacia do país colocou nas redes sociais alguns dilemas pessoais que ele teve em casa com a esposa e um outro sócio do escritório. Então, esse tipo de fenômeno que acontece é a questão de você ter o espasmo da comunicação de uma maneira muito violenta, no sentido de muito aguda. E isso trouxe um outro problema, que são as fake news. Todo mundo é publisher, todo mundo fala o que quer, e você não consegue mais filtrar nessa quantidade de informação o que é verdade, o que tem critério ou o que não tem. E a gente vive o mundo dos glitterates, aquele cara que leu os livros do Gianetti vem aqui e fala uma palestra como se fosse o Gianetti. Ele não vivenciou, ele é o que a gente chama de sinfonia de papagaios. Nessa velocidade toda, a partir de 2015, aconteceu uma outra mudança. E por que 2015? O que marca 2015 para a gente? 2015 marca que a gente teve uma outra sofisticação muito grande em termos de uso do que foi produzido de 2007 até 2015. Em especial, dados. O que 2015 tem de especial no mundo? Foi a primeira vez que uma família negra, aí eu não estou falando do presidente negro, isso é muito mais impactante, né? Então a família inteira, o pai, a mãe, as filhas, negros, foram aceitos pela população das mais racistas do mundo como gente como a gente. Então a reeleição do Obama era um marco social importante. E o que a gente viu em 2015 e 2016? A desconstrução da imagem do Obama, usando os elementos de Big Data e principalmente os elementos de comunicação online. Então, para quem não viu o filme da Netflix, eu recomendo bastante, porque ele mostra como análise estatística serviu para encontrar mentes indecisas e, através dessas mentes indecisas, mudar o rumo da cultura americana ao ponto de você ter um candidato como Obama, que representava uma coisa e trazia uma imagem para o mundo, e eleger o diametralmente oposto. A gente passou pelo mesmo fenômeno aqui no Brasil, apesar de não ser tão extremo assim. E quando a gente anda um pouco mais em relação a isso, essa questão de conectividade, máquinas, e um pouco mais ligada à biotecnologia, a gente começou a consumir essas tecnologias que estavam prontas de 2015 para cá. E esse é o grande fator de mudança que a gente vive hoje. Para vocês terem ideia, eu fiz essa palestra no ano passado, a gente estava começando a pensar nessa quinta mudança, a gente ainda falava da quarta. A gente ainda vivia que a gente estava aqui tentando sonhar um dia com máquinas conscientes. E hoje, um ano depois, voltando aqui, se o passador deixar... Eu vou conseguir falar com esse passador. Tá. Se a gente chegasse aqui, a gente vive o quinto tipping point, que é o que a gente chama de globalização ato 4. O que é essa globalização? É o fato de você ter hoje um presidente totalitário, né, que é o Deng, não sei das quantas, lá da China, e a gente achar que ele é um cara bonzinho. E o fato da gente ter um presidente totalitário e a gente achar que ele é um cara mau. Os dois são totalitários. O que diferencia um do outro? Ninguém sabe. A questão da cultura nacional ter sido totalmente dissolvida. O brasileiro não é mais o brasileiro, os brasileiros são muitos Brasis, e basicamente eles passam o dia inteiro se odiando nas redes sociais. E esta nova geração, essa nova quinta onda que está chegando aqui agora, ela é completamente imprevisível, porque ela é um fenômeno emergente. A gente nunca ia imaginar que um chinês taoísta, né, confucionista, fosse virar extremo consumidor
de Louis Vuitton, de bolsa Hermès e o caramba quatro. E foi o que aconteceu. Então a China consegue congregar um Estado totalitário, porque é um Estado totalitário, onde você fala assim, se você fizer alguma coisa, eu vou te dar um tiro e a sua família vai pagar a bala, com um Estado absolutamente consumista, que é o modelo americano. Então esse paradoxo não era possível até 2015, porque a gente não tinha todos os fatores que faziam isso possível dentro da humanidade. E aí a gente começa a viver o que a gente chama, né, das mudanças exponenciais dessa quinta revolução. Então, basicamente, a gente olha assim, eu vou ter uma ciência só? Então, eu vou pegar as áreas que eu mais estudo hoje, que são mudança genética. Os chineses, a nova geração, as crianças chinesas que estão nascendo, já são modificadas geneticamente. Por quê? Porque na China pode. Não é na China o governo manda, na China o povo aceita. 60% da população chinesa, há 30, 40 anos atrás, vivia na área rural. Hoje eles vivem na área urbana. E o povo chinês tem um conceito muito forte de a China é o meu mundo. Tem um outro filme que está passando na Netflix, chamado The American Factory. Ele fala muito isso. É uma fábrica chinesa montada em Chicago. Em Chicago? Não é Chicago, não. Na terra lá do Obama, em Illinois. E ele fala muito do chinês que foi para os Estados Unidos e, cara, não sou americano. Eu consumo a mesma coisa que eu consumia na China, mas eu trabalho 14 horas por dia, 7 dias por semana, porque isso é importante para mim. É importante para a China, não para os Estados Unidos. Então, a última vez que a gente viu esse tipo de diáspora cultural foi na diáspora judaica. E mesmo assim os judeus foram perseguidos durante muito tempo. Quando você vê a cultura chinesa, que eles não são perseguidos, têm poderio econômico e têm poder científico, a gente fala, peraí, o que eles vão fazer com isso? Um chinês médio hoje, de 21 a 25 anos, ele tem um pós-doutorado. O resto do mundo não tem. O que a gente toma aqui de suplemento, o que a gente faz de melhoria humana, o chinês já faz de melhoria genética. Ele pega algumas pessoas e clona, porque tudo lá pode. O que a gente faz lá de cá? Não sabemos. Qual é o limite ético disso? Não sabemos. O chinês pode tomar uma droga para melhorar a memória, raciocínio, performance atlética? Pode. A gente pode? Não. Mas por quê? Porque talvez para a China perder 50 mil pessoas por efeito colateral dessa droga não faça diferença para quem tem 2 bilhões de pessoas. E para a gente faz. Então, todas essas questões são as questões mais importantes dessa quinta onda. Então, está tudo ligado à ética, definições humanas, definições religiosas e, principalmente, definições morais. A gente já questiona hoje, por exemplo, se os super ricos poderiam fazer uma forma de clonar o ser humano para mandar um super rico para fora do planeta. E aí a gente brincava com isso até 2 anos atrás, quando o Elon Musk foi lá e fez o que a NASA não conseguiu fazer em 50 anos. Pegou um foguete, pôs na órbita e pousou um foguete. Aquilo é uma iniciativa privada. É uma pessoa com o dinheiro dela que mandou o carro dela para Marte. E a última vez que a gente viu isso foi a corrida do ouro americana. Então, em cima dessa quinta onda, o que a gente tende a viver? A gente está vindo para isso aqui, ó, para ser fazendo as duas coisas, porque hoje a gente faz as duas coisas em paralelo. Em cima disso, essa é a mudança que a gente passou a viver da tecnocentricidade. A gente começou a colocar tecnologia como centro do universo, mas não necessariamente é assim. Porque quando a gente pensa tecnologicamente, e o passador não funciona, a gente entende que a ciência e a tecnologia, elas são apenas uma das vertentes. E elas entraram num exponencial muito grande na era passada. Assim que eu conseguir passar aqui, eu vou passar tudo. Não dá para ver direito, mas a gente tem cerca de 1.400 tecnologias em desenvolvimento. O que acontecia antes? As pessoas normais ouviam, agora estamos na era da internet, agora estamos na era da mobilidade, dos celulares, agora estamos entrando na era do Big Data. De repente, são 1.800 tecnologias ao mesmo tempo e a gente está na era do tudo ao mesmo tempo agora. Todas essas tecnologias aqui, elas são desenvolvidas em paralelo. Então, coisas como implantes, melhoramentos genéticos. Ontem a gente estava discutindo num grupo, um cientista que criou um software para programar DNA de bactéria. Mas para que serve uma bactéria programável? Para acabar, por exemplo, com intolerância à lactose ou intolerância a glúten. Você pode programar uma bactéria, repopular a sua flora intestinal e fazer isso. Mas quem está fazendo isso? Um monte de gente no mundo inteiro. Mas para que serve isso? Não sei. Em outro lugar, o cara está desenvolvendo um relógio digital
que ele consegue fazer um pequeno implante no seu pulso e monitorar todos os seus sinais vitais e fazer microexames sanguíneos. Então, ele percebe que você tem uma mudança sanguínea, percebe que você tem um exame de colesterol, já fala com o computador desse laboratório, que já produz um remédio 100% adaptado ao seu DNA. E essa é a convergência das tecnologias que a gente está vivendo. A gente não consegue lidar com isso, então o que a gente faz? Antes, a gente fazia ficção científica, e aí a gente começou a criar cenários. A gente fala, eu estou vivendo a realidade virtual, eu poderia estar fazendo essa palestra, ou o Domênico, de casa, um circulado de câmeras, e tem um holograma meu aqui fazendo isso. Não ia ter diferença nenhuma, e provavelmente eu não ia ter problema com o passador, né? Aí, deixa eu passar rápido aqui todos os outros slides. E quando a gente começa a andar com todos esses cenários na cabeça, não é porque eu sou baiana não, viu, gente? É porque eu estou apanhando mesmo aqui do cara. Quando a gente começa a andar com todos esses cenários na cabeça, a gente começa a vivenciar coisas que a nossa mente não conseguiria. Então, a gente começa a criar cenários. O que antes seria ficção científica, hoje são coisas que a gente pensa do tipo, olha, eu vou falar de carros conectados. Carro conectado são quase 6.000 tecnologias lá dentro, de câmeras, de sensores, de inteligência artificial remota e etc. Mas a gente fala isso trivialmente, que nem fala, um passador de slides. Eu vou fazer uma viagem criogênica para Marte. A gente fala isso como fala, eu vou comprar uma panela de teflon que não adera ao ovo frito sem óleo. Esta transmutação do que a gente achava antes ficção, delírio, sonho e etc., para cotidiano, é o impacto da quinta onda. Em 2015, você ainda falava coisas que você considerava loucura, que você falava, não, isso aí está muito distante, isso é coisa dos Jetsons, é coisa do Asimov. Hoje não. Hoje é praticamente impossível você falar algum termo que você fale, cara, eu não consigo fazer isso nos próximos 50 anos. Inclusive, a gente fala, não sei se eu vou fazer nos 50, nos 5. Né? Tem uma diferença muito grande de coisas. E, em cima desses cenários, quando a gente pensa em como é que a gente vai fazer todas as coisas disso, a gente tem uma outra mudança que a gente começa a pensar em sociedades mistas entre coisas, tecnologias e tempos e locais diferentes. Então, quando a gente fala assim, eu vou mexer na minha consciência e eu vou replicar a minha consciência ad infinitum, e tem um filme da Netflix que fala isso, que é o Altered Carbon, você fala, peraí, eu peguei uma tecnologia de silício, coloquei a consciência humana lá dentro, e essa consciência vai viver em coisas diferentes, que não o corpo onde ela nasceu. Como é que você vive isso? Peraí, o que é esse ser que tem uma consciência de silício, que está vivendo em um outro corpo, mesmo um corpo biológico como esse? Né? Inclusive tem um filme do Keanu Reeves bem impactante, né? Dá para ficar 10 horas falando sobre ele, que a família morre e ele consegue clonar a família. É o único spoiler que eu vou dar. Daí em diante, a primeira pergunta, eu peguei a consciência da minha esposa, clonei e coloquei no outro corpo. É a minha esposa ou não? E a gente entra nos dilemas religiosos. Tanto que em Altered Carbon você tem uma religião que fala, eu, pela minha religião, escolho, quando eu morrer, não ser transportado à minha consciência. Minha consciência tem de ser destruída. Assim como hoje a gente tem algumas religiões que falam, você não pode receber transfusão de sangue, você não pode receber transfusão de órgãos e coisas do gênero. Mas isso tudo já é viável e já é existencialmente possível. Vou passar bem rápido para o resto aqui. E aí a gente saiu, né, de uma outra coisa, que é a questão da visão da escassez para a visão da abundância e o que a gente chama de pós-capitalismo. O que quer dizer isso? Quando a gente fala abundância, não quer dizer que a gente vai criar recursos infinitos. É que a gente vai passar a usar recursos que não são usados hoje. O que é o Uber? O Uber é pegar o carro que fica na garagem das 8 às 18 e pôr na rua para circular. Quebrou as montadoras. A Ford está indo para o Brasil, está indo embora do Brasil, porque não vende carro. Melhorou o trânsito de São Paulo. Emprega 5 milhões de pessoas que, do contrário, estariam desempregadas. Criou renda auxiliar para pessoas que não tinham rendas auxiliares, porque estão fora do mercado formal de trabalho. Por exemplo, pessoas de 60 anos, cujos filhos estão na faculdade e que, por obrigação, você tem que pagar a faculdade, porque a gente não tem escola pública. Como é que você faz isso? Você vai para o Uber, ganha mais 8, 10 mil reais por mês e continua trabalhando em cima disso. Quando a gente ama em cima das coisas, o que acontece? Deixa eu só passar para o próximo slide ali. A gente começou a construir sistemas integrados, mas essa é a visão tecnocentrista da coisa, e não atende o que a gente quer fazer para esta
sociedade nova que a gente está falando. Então, quando a gente fala, vou viver uma vida longa de 100 anos e vou estar saudável. Que tipo de pergunta eu faço para essa afirmação? Primeira pergunta é religiosa. Tirando Matusalém, que estava na Bíblia, nenhum homem tinha vida eterna. Nem os deuses nórdicos, nem nenhuma outra religião. Segunda pergunta é, quem vai ter esse direito? Quem tem dinheiro para pagar? Hoje a gente tem tratamentos genéticos que permitem recuperar aquela doença que matou o Stephen Hawking, que é uma degeneração de espinha. Aí você vai falar, não, eu vou salvar o Stephen Hawking. Aí você tem uma mãe brasileira, da Bahia, que não tem dinheiro para pagar isso, e você fala, olha, o seu filho de 5 anos vai morrer, porque você não tem dinheiro para pagar isso, e o dinheiro do mundo vai ser usado para salvar uma pessoa que nós escolhemos que é mais importante do que o seu filho. Quem faz essa escolha? Quem vai falar para essa mãe que o direito dela de preservar a vida do filho é menor do que o da sociedade de preservar a vida do Stephen Hawking? E assim vai. A gente tem 290 mil outras questões em relação a tudo isso, e eu vou continuar tentando passar aqui rápido, para chegar no final. Mas a grande questão é, quando a gente fala de abundância e amplitude, a abundância ela exige por recursos ociosos, a amplitude exige por possibilidade. E aí a gente vem para o maior desafio que a gente vive hoje, que não é o desafio tecnológico, é o desafio humano, que é desaprender. Tem um cientista que ele fez uma experiência muito interessante. Ele pegou uma bicicleta, que é uma coisa absolutamente trivial para todo mundo, pelo menos da minha geração, e inverteu o guidão. Você vira o guidão da bicicleta para a direita, ela vai para a direita. Você vira para a esquerda, ela vai para a esquerda. Ele inverteu. Ninguém conseguiu aprender a andar de bicicleta de novo. Porque as pessoas aprenderam a andar de um jeito. E aprenderam através de uma coisa que a gente chama de memória integral. É a memória cognitiva, a memória parasimpática, a memória física do seu corpo, que você não controla conscientemente. Então, para você aprender a andar nessa nova bicicleta, você tinha que ensinar todo o seu ser a desaprender aquilo. E aí, quando a gente começa a falar de meta-educação ou meta-conhecimento, a gente está falando disso. Olha, aprendemos que eu sou homem baixinho, gordinho, baiano de 49 anos. Beleza, qual o significado disso? Existe um significado intrínseco. E esse significado é tanto antropológico meu, quanto social de onde eu vivo. Como que eu mudo isso? Preciso mudar tudo, sociedade, eu e todo mundo. É possível? É. Tem condições hoje? Tem, porque a gente está num mundo onde tudo é explícito. Nada é mais oculto. Não existe mais poder absoluto baseado em assimetria de informação. Qualquer informação, em no máximo 3 dias, está pública para todo mundo. Ou seja, ninguém mais pode mentir. Esta é a era da amplitude. O que eu faço com isso, que nós estamos vivenciando, gera a outra escassez. É a escassez da imobilidade individual. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Se eu conseguir andar com os slides. E aí, passando bem mais rápido lá para frente. Aqui, gente. Eu juro que é a primeira vez que eu apanho de um passador de slides usando um micro de $4.000. Né? A gente usa tudo isso aqui. A gente está falando de fatores humanos, e eu vou parar nesse que é um pouquinho mais complicado, que tem a ver com essa questão da mudança de mentalidade. Eu tenho 49 anos, trabalho há 35 anos. Na teoria, para a minha geração, eu sou aquele cara considerado ultra sênior, ultra especialista, cientista-chefe, e venho aqui fazer palestra para vocês. Quem disse que eu sou mais capaz do que o rapaz de 19 anos que nem fez faculdade? Ninguém. Quem prova que todas as tecnologias que nasceram nos últimos 2 anos, eu sei e ele não? Ninguém. Este é um fato metacognitivo que nós precisamos mudar. E por que nós precisamos mudar? Porque estas gerações que estão aqui, e são 5 gerações, são 5 gerações humanas diferentes. A minha geração tem crenças muito arraigadas, socioculturais minhas. Os meus filhos, que a mais velha tem 7 anos, são outro tipo de ser humano. Eles vão viver num mundo com 200 sexos, com 400 religiões, ou uma só, pan. Vão viver num mundo sem países, vão viver num mundo que uma série de coisas que hoje são extremamente importantes para todos nós não são para eles. E por causa desse framework cognitivo, eles são outra pessoa. Eles são talvez a primeira geração que nasça sem o conceito arraigado de nacionalidade. O que é isso? Eu moro no Brasil porque eu sou brasileiro. Não, eu moro no Brasil porque eu escolhi morar no Brasil. Se eu quisesse morar na Turquia, eu ia para a Turquia. Mas eles falam turco. Tá bom, eu também posso aprender a falar turco. Mas eles são muçulmanos. E daí? Você não é cristão? Sou.
Mas e daí? Não, porque o seu tataravô era cristão e lutou nas cruzadas. O problema é dele. Eu não vou lutar para matar alguém porque alguém acredita em amigos imaginários que eu não acredito. Né? Esse tipo de ser humano produz soluções para aquele tipo de ser humano. Então, quando ele produz um aplicativo que ele vai ficar online com um eletrodo na cabeça, é para ele, não é para nós. O tipo de comunidade, de sociedade, de trabalho, de renda, de cultura que ele vai gerar, ele está inserido, a gente não. E aí a gente começou a criar uma outra forma de segregação, que não é cultural, não é geográfica, não é religiosa, e não foi pela primeira vez imposta pela sociedade. É um padrão emergente. Como é que a gente trabalha isso dentro de uma empresa que ainda por cima precisa produzir, trabalhar e ter processos funcionando direitinho, padronizados? A gente não consegue. Esse é o caldo cultural que a gente vive hoje. A gente fala que ninguém está feliz, que está todo mundo satisfeito e que, mesmo assim, as empresas continuam existindo. Elas existem porque lá de 1970 a 2015 elas foram automatizadas. A empresa roda porque está tudo, aspas, no sistema, não está nas pessoas. Porque todo mundo agora quer trabalhar com startup, etc. Porque essas vão ser as empresas do futuro. E a gente também não sabe o que vão ser as empresas do futuro. Né? Eu trabalho com a tecnologia que tem 10 anos, mas só há 2 anos ela passou a ser conhecida. Há 2 anos atrás, se eu falasse blockchain aqui dentro, ninguém ia saber o que era. Bitcoin menos ainda. Hoje existe. Daqui a 2 anos, pode ser que eu esteja trabalhando com uma coisa completamente diferente que não existe hoje. E eu estou preparado para isso. Mas quem não está? Vai fazer o quê? Né? Deixa eu só andar bem mais rápido aqui. Ju, posso pedir um favor para você? Posso baixar o micro? Você pode ficar passando para mim? Vocês conseguem baixar o micro? Senão eu não vou terminar essa apresentação hoje, gente. Vocês conseguem focar o projetor? Não estou vendo as apresentações. É foco do projetor. É foco mesmo do projetor. É foco por causa das letras aqui, tá vendo? Não dá para ler as letras. Tá vendo? Vocês têm que gritar. Vocês estão me ouvindo aqui há meia hora e não gritaram. Acho que é essa luz aqui, ó. Você consegue apagar só essa luz? É o projetor mesmo. Bom, miraculosamente, pode apagar a luz, gente. Então, virou. Não consigo mexer no passador. Então, a gente tem um livro lá dos anos 80 que falava assim, olha, a tecnocracia vai dominar o mundo. É um livro de 87. E ele já falava isso. E aí, qual é o problema da tecnocracia? Ju, cadê ela? Se você puder baixar o micro e ficar ali passando, eu agradeço. Vou sair daqui hoje mesmo. Uma pergunta até agora, já que só queira para ser um bate-papo? Um tema polêmico? Dá para me ver aqui? Essas 3 e apagar essa daqui, ó.
Faz o seguinte, pode acender as luzes e eu vou terminar de falar sem apresentação. Eu conheço ela de cabeça. Acende as luzes. Bom, dizem que quem sabe faz sem PowerPoint, né? Vamos ver. É só vocês entrarem naquele primeiro QR Code lá, que tem um grupo de WhatsApp, eu mando o slide share que vai estar ela lá. Então, do que a gente fala? Quando a gente fala de um zeitgeist, que é o estado do tempo, esse estado ele é erroneamente tecnológico. A tecnologia não mudou absolutamente nada, a tecnologia é um meio. A primeira coisa de um quadro de 10 lentes que a gente trabalha, e uma lente de cenário, tem a ver com o ser humano. O que mudou foi o ser humano. Eu que nasci em 1970, no ano lá do tetracampeonato, sou um ser humano. A Rava, que nasceu em 2012, é outro ser humano. Primeiro que foi o ano do campeonato do Corinthians, né? Então já é uma pessoa muito mais feliz. Mas quem nasceu conectado, nasceu com uma coisa humana de que o meu amigo Ralph, que eu vejo uma vez por ano, mas a gente fala toda semana, é tão íntimo quanto o meu vizinho do apartamento do lado, que eu não vejo dia nenhum. Essa pequena virada antropológica cria um ser humano diferente. Cria um ser humano com conceitos morais diferentes. E quando eu falo moral, não estou falando da coisa ruim, eu estou falando da coisa de eu poder falar sobre ideias com uma pessoa que eu não tenho preconceito. Esse aparelho biológico aqui, ele tem preconceitos subconscientes. Primeiro deles, o cheiro. E a gente não liga para isso, mas nós somos um macaquinho de 10 mil anos que ainda liga para cheiro. Se eu não tenho o cheiro da pessoa, eu acabei de destruir barreiras socioculturais minhas, biológicas. Eu começo a ter uma interação com essa pessoa sem esses preconceitos. Porque o ser humano muda, a sociedade muda. Então, de uma certa forma, nós estamos numa sociedade muito mais libertária, muito mais aceita a coisas estranhas, a coisas exóticas, e aí não tem também conceito de moral. A minha namorada é japonesa, a gente vive vendo coisa do Japão. E ela estava me explicando de uma menina, das meninas do Japão, cadê Ju? Já sumiu, né? Que são as meninas que são pop idols e que elas vivem para apertar a mão de homens mais velhos. São super ídolas porque elas apertam a mão dos caras porque os caras não têm contato social. Cara, isso para mim é absolutamente exótico, eu nem sabia que existia. Mas é uma coisa cultural normal na cultura japonesa. Os islâmicos têm a história da burca, que para mim é mais esquisito ainda. Mas eu nadava lá na Moca, no meu clube, e tinha uma menina que nadava com aquele troço em cima da cabeça. Para ela é natural. Então, a gente não via isso. A gente não tinha acesso a essas coisas. Hoje a gente tem. Porque a sociedade, o ser humano mudou, o nosso conceito de ética mudou. Então, você fala, olha, eu vivo numa sociedade ocidental, cristã, branca, etc., mas lá na África as mulheres eram mutiladas, porque era uma coisa tribal. Não, mas lá no fim do mundistão, as meninas de 11 anos têm que casar com um cara de 60, senão elas vão morrer de fome. E o cara tem trocentas mulheres, não pelo casamento, mas por causa de uma questão sociocultural. É a única maneira que as pessoas têm de sobreviver. E assim vai. A gente teve mudanças na questão da economia, que é essa questão do trabalho sem ser trabalho. A gente teve questões, principalmente na questão da política. Então, hoje a gente tolera a classe política dominante no mundo porque tolera. Não sei até quanto tempo a figura política tradicional vai existir. Até quanto você vai votar num cara, e estamos falando de um fenômeno global, que não faz nada, né? Até quando você não vai ter um movimento como que está acontecendo no Chile, ou como que aconteceu na Inglaterra nos anos 70, onde literalmente você vai para as ruas e resolve tudo na porrada. Muda a questão político-cultural do país. E isso deriva para o sistema jurídico, que também está no meio da questão política. Hoje eu trabalho com a tecnologia que ela é alegal, ela não tem lei. Não é que ela não tem lei porque ela seja ilegal, porque nenhum jurista no mundo consegue entender uma coisa como ela foi criada tecnologicamente. Vou dar um exemplo trivial, simples. Eu posso me clonar. Posso ou não posso? Depende do país onde você esteja. Se eu não posso ser clonado dos Estados Unidos, for para a China, for clonado e voltar para os Estados Unidos, isso é um crime ou não é? Quem cometeu o crime? Eu, o médico que me clonou, o meu novo ser clonado ou o quê? Não existe legislação, não existe pensamento político, filosófico para isso. Somos um Estado laico, somos. Vai lá na presidência da República, tem um crucifixo. Aí você pega Londres, que é uma cidade cristã, e você elege um prefeito muçulmano, que começa a liberar coisas para construir mesquitas. A mesma coisa está acontecendo na Alemanha. Que tipo de lei e que tipo de sociedade é essa? Ou a França, que proibiu o punjab para as mulheres. Espera aí, ela tem direito de proibir isso? Não, porque a França é uma sociedade de mulheres livres. Mas quem diz que uma mulher muçulmana não é livre a usar o que ela quer usar? Todas essas questões,
culminam numa outra coisa que a gente também não olha antes de chegar na tecnologia, que é a questão mais pungente que, para mim, existe, que é a questão psicológica. O ser humano psicologicamente mudou. A gente, de uma certa forma, é mais estressado, mais ansioso, mas, ao mesmo tempo, a gente é mais desapegado de uma série de coisas. A questão do Shallows, ou do Juntos e Shallows Now, nos transforma em pessoas absolutamente transientes. A gente não sabe qual foi o fato mais importante que aconteceu em janeiro de 2019, e não foi a eleição do Bolsonaro. A gente não sabe. A gente não tem eventos marcantes na vida. A gente tem eventos midiáticos marcantes durante a semana. Uma hora vazamento de petróleo, a outra hora não sei o que aconteceu não sei aonde, a outra hora uma criança que ficou presa numa caverna lá na Tailândia. Mas o que eu tenho a ver aqui com uma criança que ficou presa na caverna na Tailândia? Nada, mas é mídia, todo mundo falou. É trending topics no Twitter, e se é trending topics no Twitter, o moleque está falando na sala de jantar, e se o moleque está falando, eu que tenho 70 anos tenho que falar também, senão eu estou fora da realidade do mundo. Como é que você vive nisso? Essas variáveis todas, elas só são potencializadas e alavancadas pela tecnologia, nada mais. Mas elas existem antes de chegar na tecnologia. Antes da gente ter o celular, o que a gente fazia? A gente ligava um para o outro. Ficava lá naquelas coisas de ficar ligando. Eu lembro quando tinha falhas na rede telefônica, que aparecia um número, todo mundo ligava para aquele número. E tal. Isso é coisa antiga dos anos 80, mas existia. Antes de ler o celular no WhatsApp, a gente lia jornal, no metrô, nos carros e tudo mais. E o que a gente está vivendo agora com esta mudança tecnológica? A segregação do transhumanismo. Então, eu costumo dizer, se você acorda de manhã, está com sono, e toma um café encorpado, 3 corações, você está usando uma droga. Você já tem uma performance melhor do que o cara que não toma café de manhã. Ah, mas se você toma café 3 corações, toma um Red Bull, toma um pré-treino, sei lá o que mais, toma uma droga chamada modafinil para te dar mais coisas, para você ficar mais desperto, toma espirulina, toma açaí, toma mais um monte de coisa, você já sai para o dia com uma pessoa diferente. Você já vai estudar melhor, já vai se concentrar melhor, já vai performar melhor do que a pessoa que não toma nada disso. Se você é de classe média no Brasil é quem ganha R$5.000 por família, você vai ter uma vida garantida mais do que o cara de classe D, que é quem ganha R$2.000 por família, só porque você comeu alguma coisa até os 10 anos. Isso já é transgenia. Você ter direito de comer comida orgânica hoje é transgenia. Você ter direito de comer comida que não tem a quantidade de glúten que tem no trigo do pãozinho francês que a gente come todo dia, é uma modificação humana. Então, aí tem a possibilidade. O que a gente faz com a possibilidade? A gente não sabe. E aí, quando você começa a trabalhar essa questão da possibilidade, você fala, peraí, o que eu vou fazer com tudo isso? E esse vídeo eu vou ter que fazer questão de passar para vocês, se eu conseguir chegar lá no slide. A gente faz o que com isso? A gente cria um mundo novo. E a gente está criando um mundo novo? Está criando um mundo novo. De que forma? Segregada. Quem tiver a oportunidade de ir na China, vá. Quem não tiver, é só pegar um videozinho do YouTube. Qualquer vídeo. Como é a educação na China? A educação na China tem holografia na sala do pré-primário. As crianças aprendem a ler com um holograma andando pela sala. Eu não sei se vocês sabem, a maneira de escrever da China é muito parecida com as escritas cuneiformes que tem por aí. É hebraico, indiano, etc. O chinês aprende a ler, fazer conta, desenho espacial, desenho, então ele aprende coordenação motora fina, enquanto ele lê e escreve. Tentem escrever em chinês, aqui é um curso de pintura. Eu que já tenho uma letra horrível, não consigo fazer nada em cima de chinês. Então, quando vocês olham para todas essas coisas, você fala, peraí, o chinês realmente é melhor do que a gente? É. Ah, mas por quê? Por causa da... Não, ele nasceu num lugar diferente. Ah, vamos pegar uma questão da minha área, que é a ciência. A ciência chinesa é melhor do que a do resto do mundo? É. Por quê? Tudo que o chinês lê e escreve, o chinês consegue ler e entender. O ocidental não. Tudo que o ocidental lê e escreve, o chinês consegue ler. Está escrito em alfabeto romano. É inglês. Inglês é uma língua extremamente fácil de você aprender e ler. Né? Quando você vai para tudo isso, o que você fala? Ah, a gente vai ter chance de competir contra os chineses? Tem horas que ele passa rápido, tem horas que ele atrasa. Não, a gente não vai ter chance de competir contra os chineses. Por quê? Esse é um slide importante de passar, e está fresco na memória de todo mundo. Isso é sociedade ocidental como vista pelos chineses. O chinês não fala, eu estou com fome. O chinês fala, que bom seria se eu estivesse embaixo de um pé de manga com frutas maduras. A quantidade de coisa que você precisa parar para entender, para conversar com o chinês. Por isso que a conversa e a cultura chinesa são um pouco diferentes. A cultura japonesa também é assim. E aí, quando a gente chega
passar bem rápido aqui nessas coisas. Quando a gente chega na derivada final, você fala, peraí, o que nós estamos construindo na nossa sociedade? Nós estamos construindo personas fragmentadas. O ser humano está fragmentado em caixinhas. Ele tem experiências individuais de existência que ele não controla, ele tem experiências individuais de trabalho que ele não controla, porque você não sabe mais qual é a sua profissão, como você se define, o que você é, para que você vai estudar, fazer faculdade, doutorado, e o que você vai ser. Você não se define mais como sexo. Eu já me acho em exceção da regra. Eu sou homem branco hétero. Ponto. Devo ser um dos únicos da espécie. Acabou. Então, quando você olha para tudo isso, você fala, peraí, como é que você se define? Eu entro hoje no currículo das pessoas que eu entrevisto para trabalhar comigo, o cara tem, ao mesmo tempo, uns 20 empregos. Todos começam com facilitador, potencializador, igniter, um monte de termo bonitinho e fancy. Aí você fala, tá, mas o que você faz disso aqui da vida? Não, eu faço tudo isso. Não, mas como você faz tudo isso? Ah, é o que eu faço. Mas como você faz? Eu faço meia hora uma coisa, meia hora outra, meia hora outra, meia hora outra. É a geração fragmentada de trabalho, porque eles não têm a visão de carreira, porque o mundo para eles não é estruturado no longo prazo do tempo. O mundo para essas pessoas é fragmentado na melhor banda da última semana, como diziam lá os Titãs, né? E quando a gente começa a viver com tudo isso, eu vou chegar no vídeo já, gente. A gente tem a seguinte realidade. Como que eu trabalho a questão da educação até chegar lá? Que educação é essa? Primeiro, não é educação, é aprendizado. E só isso já dá uma guinada absurda. Nós, pelo menos a minha geração, não foi acostumada a aprender. Nós somos acostumados a sermos educados. Tem um mestre, está falando alguma coisa e a gente está aqui ouvindo. É basicamente o que eu estou fazendo aqui com vocês. Se o passador ajudar, a gente vai chegar lá já já. E aí, em cima dessa realidade... Os 2 slides e a gente chega. Em cima da realidade, o que acontece? Qual é a grande vantagem competitiva que o Brasil tem? Essa. Então a gente fala muito de tecnologia, 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 tecnologia. O brasileiro é um dos melhores povos do mundo em resolver problema. Até porque eu acho que ninguém teve tanto problema como a gente teve aqui, né? Esse ano, inclusive, está sendo uma demonstração muito cabal disso. O que é isso? É uma tecnologia aplicada. Que tecnologia? A que eu tenho na mão. Então, se eu trabalhei com telecom durante a implementação das redes de telecom do país, você vai lá no Amazonas, tem um pé de açaí, que é uma palmeira alta pra caramba, que tem uma antena de celular lá em cima. Que é a única coisa que tem alto suficiente na floresta amazônica que dá para botar uma antena de celular. O que é isso? É o que a gente chama de tecnologia brasileira, ou método gambiarra, né? Quando a gente passa bem mais rápido por tudo isso, espera aí que eu vou chegar lá. A gente chega no momento que a gente está, que é o quê? Como é que nós vamos viver o próximo século mágico? Porque uma coisa é, a gente tem um monte de problema para resolver aqui, e isso a gente mapeia a cada 6 meses, um grupo de cientistas, alguns graves, aquecimento global, que finalmente entenderam que é uma realidade. Outros mais graves, muito mais graves que aquecimento global, polarização humana. Quem já passou o carnaval na Bahia como eu, você sabe que tem alguns momentos que aquele cara que está ali em cima do trio, ele começa a cantar músicas lentas. Por quê? Porque você está passando num beco apertado. Ou pelo menos umas 5.000 pessoas bêbadas. E se o beco apertado e a gente está encostadinho, e você começa a dar cotovelada, vai dar merda, com perdão do meu francês. Nós temos 8 bilhões de pessoas disputando a mesma Ferrari. Ou a mesma Bolsa Hermès. Não tem Bolsa Hermès para todo mundo, nem Ferrari para todo mundo. Tem uma tendência grande a dar merda. E isso é global, isso não é exclusivo do Brasil. Menos lá na China. Quando a gente olha para todos esses cenários, a gente fala, como é que eu vou chegar nessa transição que eu preciso para chegar lá? E essa transição, ela integra um pensamento de lado direito e lado esquerdo. E esse ser humano não existe. Sabe a turma de humanas e a turma de ciências naturais? A turma de miçanga e a turma da poli, a turma técnica e a turma que fuma maconha? Tem que ser uma pessoa só. Esse é o grande aprendizado. Como é que eu vou chegar lá? Ninguém sabe. Né? E quando a gente pensa mais profundamente em relação a isso, a gente vai ter uma série de coisas para passar, que são os desafios que a gente está vivendo hoje. Prometo que eu vou chegar no último slide, que vocês vão, e vai valer a pena. A gente não tem uma base de onde começar. E esse é o problema humano, aquele sentimento de, peraí, onde eu estou, para onde eu vou? Como fala aqui o povo de Minas. Né? O onde eu estou é um sentimento geral de todas as gerações, em todos os lugares do mundo. Menos para
as pessoas que vivem em estados totalitários. Onde você está? Numa realidade que eu fui inserido. O que você vai falar com ela? Não sei. Mas eu vou fazer isso aqui. Que é, se vocês pensarem, a realidade das formigas e das abelhas. Uma abelha, ela não sabe onde ela está num ambiente extremamente complexo. O que ela faz? Aquilo que ela tem que fazer naquele momento, daquele jeito, ponto. O que ela faz depois? Aquilo que ela tem que fazer naquele momento, daquele jeito. Esta é a configuração que nós estamos tendo como seres humanos agora. Tudo raso, nada sem reflexão e consciência, tudo instantâneo, ou seja, vem para nós instantâneo, tudo superficial, porque o instantâneo não tem origem, não tem histórico, não tem base, não tem raiz, e absolutamente etéreo, porque o instantâneo também vai embora instantâneo. O que é hoje não é mais amanhã. Então, se eu não sou casado, eu estou casado. Se eu não sou hétero, eu estou hétero. Se eu não sou gay, eu estou gay. Amanhã eu posso voltar a ser hétero. Se hoje eu sou corintiano, amanhã eu sou São Paulino. Se hoje eu sou brasileiro, amanhã eu sou chinês. O que é isso? A palavra é, ser, está difusa na existência da espécie humana, pela primeira vez. E essa é a era que a gente chama de era da amplitude. Quando a gente fala que a gente tem uma amplitude grande, é porque isso tem uma característica que para algumas pessoas é ruim, ou seja, não ser um cotô, mas não saber é não ter trava, é não ter limite, é não ter imposições e é ter possibilidades abertas. A gente é assim até um momento que a gente começa a falar. Entre parar de usar fralda, né, e começar a falar direitinho, se expressar direitinho, lá depois que a gente é alfabetizado, a gente está exatamente no mesmo campo. O que falta? Tutoria, berço, qual é a minha tribo? E é esse o movimento global que a gente está procurando. As pessoas estão se encontrando. Então a tribo dos cinegrafistas, a tribo dos caras que fazem design, a tribo dos caras que fazem código, a tribo das pessoas que estão pesquisando maconha, a tribo do pessoal que está pesquisando edição genética, independente da idade, da língua, do país, da região, do credo religioso que tenham, são unidas. E aí como é que você se une? Por missões. Se eu conseguir andar lá de novo, e essas missões estão aqui. A gente está estendendo essa questão da existência humana para problemas conhecidos. Então, o que seria essa existência humana em termos de problemas conhecidos? São problemas, por exemplo, na área de comida. O principal deles é esse: a gente vai ter um planeta limitado com seres humanos ilimitados. Como é que eu vou resolver esses problemas? É isso que toda essa amálgama de open science, inteligência, comunicação, informação e tribos unidas está pensando. Quem faz agrofloresta ou permacultura é uma tribo, independente de onde ela esteja. Pode ser indiano, pode ser brasileiro, pode ser o que for. Quem faz a questão de transporte é outra tribo. Os caras que trabalham com patinete, com carro elétrico, com caramba 4, etc. Quem faz toda a parte de vida, casa e habitação, casas para idosos, casas para crianças, casas para as pessoas que querem morar e trabalhar no mesmo lugar, sem precisar se deslocar, e criar os filhos, e ter o cachorro, e ter qualquer credo que queira, como é que você constrói isso? E em cima disso a gente foi evoluindo com todos os outros problemas humanos, né? Vou passar rápido essa parte para chegar no bendito vídeo que eu queria mostrar para vocês. O passador é carente, se eu for com carinho aqui ele vai mudando aos poucos. É chegar na tribo que eu me encontro. Essa é a minha tribo, educação. Então, fazer palestras, debater, conversar, vir para eventos como esse, é tentar mudar a minha cabeça e a cabeça de com quem eu estou interagindo. Essa é a nova forma de educar. O conhecimento, ele nunca foi tão abundante e nunca foi tão inútil. Porque está aí, e o que a gente faz com ele? Se não fizer algo rápido, daqui a 6 meses, ele passou a ser literalmente inútil, não tem mais serventia. Em cima disso... In Brazil, there are 45 million people with some disability. Isto é Brasil, and tá? many Não é abilities. China, não é nenhum How lugar. can skills stand out more than limitations? How can we urge people to respect diversity and overcome prejudices? Global presents Powered by Respect. For the first time, a quadriplegic drove a race car with mind control. To enhance awareness, we built a very special car. Você tá brincando. Our innovation team combined EEG brain power technology with steering algorithms and track mapping. Então, o carro tem um computador de bordo que traduz esses pensamentos para comandos efetivos no carro. Ele consegue atuar em todos os elementos mecânicos do carro. Direita. Acelera.
And we had speed, temperature, and heart rate controls. It doesn't have pedals, it doesn't have a steering wheel, it doesn't have anything. It's just him and his mind driving it forward. It blew my mind. It was the vehicle to launch a social responsibility action on our channels and digital platforms. The campaign kicked off the Formula One season. Uma pessoa com tetraplegia. It hit the media and social media. So the idea of just moving an object with my mind is already the stuff of science fiction. But driving a Formula One car, it takes it up to another level. Fala sério, gente. Caramba! If limits can be overcome, so can prejudice. Se vocês não entenderam, o cara dirigia um carro de Fórmula 1, ele é um ex-piloto, né? Obviamente ele sabia dirigir um carro sem nada. Eletrodo plugado na cabeça. Foi feito aqui no Brasil, lá em São Paulo, etc. Então, isso não é futuro, isso já tem 3 anos. Esse é o presente que a gente está vivendo. É isso que eu falo, que hoje nós vivemos uma era da amplitude. Essa é a era que nós vamos ficar aqui 2 dias discutindo. O que fazer com todo esse ferramental que a gente tem hoje. Obrigado a todos pela paciência, desculpe os problemas técnicos e ficamos até amanhã.